na nossa região. 9h25, de volta aqui com o CBN Campinas. Quem viaja, passa pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, sabe que tem ali agentes para fazer a fiscalização dos voos nacionais, internacionais, também dos passageiros. E existe uma operação especial também acontecendo, principalmente nesta semana, que é uma operação padrão, que eles identificam no aeroporto de Viracopos, exatamente para esse monitoramento. E quem vai conversar com a gente a respeito disso é o auditor fiscal da Receita Federal, Sérgio Tolentino, que é vice-presidente também do Sindicato dos Auditores Fiscais de Viracopos. Bom dia, Sérgio, seja bem-vindo. Bom dia. Todos estou à disposição. Sérgio, existe esse trabalho que é de rotina, mas o que especificamente é feito de diferente nesta semana? Olha só, vamos contextualizar um pouco. Desde novembro que nós estamos em operação padrão, aguardando a manifestação do governo federal sobre a negociação de 2025. Então já estamos no final de janeiro de 2005, há 2 meses tentando conversar com o governo federal, e o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos tem se mantido irredutível. Então, o que há de diferente nesta semana é que começamos a fazer a operação também com bagagem. Até então, as operações estavam limitadas aos terminais de cargas em todo o Brasil. Então, antes eram de cargas, agora também de bagagens. Mas qual é a relação desse trabalho de fiscalização e das reivindicações também da categoria junto ao governo? Bom, o governo federal negociou com todas as categorias da administração pública federal o reajuste para 2025. E, para nossa surpresa, o governo federal deixou os auditores fiscais de fora, o que é absolutamente inaceitável. Então, começamos com bagagem com cargas em novembro. A operação padrão significa uma seleção maior de cargas para serem fiscalizadas e, ainda assim, sem o retorno do governo federal nas negociações, iniciamos essa semana com bagagem. Então, hoje aqui em Viracopos pela manhã foram selecionados mais passageiros para fiscalização do que habitualmente nós fazemos. E o impacto disso é o quê? Uma demora a mais, aí gerar uma contestação talvez dos usuários para que chame a atenção também para esse problema da categoria? A operação com as cargas permanece para os próximos dias. A operação de bagagem foi feita apenas na data de hoje e, obviamente, se o governo continuar sem querer negociar com os auditores fiscais, essa operação pode ser repetida numa outra data, mas não há planejamento ainda de efetuar uma nova operação padrão com passageiros, mas sim manteremos a operação padrão com as cargas que vêm sendo feitas desde novembro. Ô Sérgio, por enquanto não teve nenhum tipo de manifestação, posicionamento do governo para vocês? Olha, até então não havia tido. E o que disparou a necessidade de a gente fazer uma operação também com passageiro, que gera uma visibilidade maior, foi justamente a publicação de um vídeo do secretário de Relações do Trabalho do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos essa semana, um vídeo no qual ele se parabeniza por ter negociado com todas as categorias de Serviço Público Federal. O que é um absurdo sem tamanho. Só para você ter uma ideia, de todo o bolo tributário nacional, inclusive estados e municípios, os auditores fiscais da Receita Federal são responsáveis por mais de 60% dessa arrecadação. E por um motivo que só o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos pode explicar, é por que os auditores fiscais ficaram de fora para o ano 2025. Ô Sérgio, agora pensando nesse impacto, né, social aí dos usuários mesmo do aeroporto ou mesmo na relação das cargas, né? Com esse aumento de fiscalização existe esse represamento, né? Que orientações que a gente pode passar, principalmente para o passageiro, já que a operação acontece aí em bagagens hoje, é chegar com mais antecedência ainda para não ter nenhuma dificuldade? Olha, a operação
de hoje foi feita somente na chegada. Então, há, de fato, uma demora maior para que o passageiro passe pela fila de fiscalização, mas não envolve a necessidade de chegar mais cedo por se tratar do desembarque apenas. Ah, sim. Uhum. Então, são só para as aeronaves que estão desembarcando, não é para o embarque aqui por Viracopos. Não é para o embarque. Em relação... E repetindo, a operação foi efetuada na manhã de hoje e ainda não há planejamento de uma nova operação aqui em Viracopos envolvendo passageiros. A gente sabe do impacto que isso gera e tentamos por 2 meses evitar que isso acontecesse. Mas a postura do governo federal, além de inaceitável, é inacreditável. E aí, pensando então em cargas, porque em relação à fiscalização de cargas, isso continua, certo, Sérgio? Continua. Nós estamos selecionando uma quantidade maior de cargas para fiscalização, o que gera um tempo de desembaraço mais elástico. Mas, repetindo, mais de 90% de todas as cargas que chegam aqui em Viracopos, elas saem no chamado Canal Verde. O Canal Verde significa que ela não sofrerá nenhuma ação de fiscalização dentro da zona aeroportuária. Uhum. Então, não há atraso nenhum para mais de 90% das cargas. Essa é a preocupação exatamente, né? De não também responsabilizar ou repassar, né, isso para quem não tem diretamente a ver aí com essa negociação de vocês. Exatamente. Nós temos toda essa responsabilidade e só partimos para uma operação como essa pela absoluta inação do governo federal em relação aos auditores fiscais. Uhum. Sérgio Tolentino é o vice-presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais de Viracopos, a quem eu agradeço por compartilhar as informações e atualizar também de como está, né, a tentativa dessa negociação. Obrigada, Sérgio. Muito obrigada, Sérgio, pela participação aqui com a gente. Perdemos aí o contato mais no encerramento mesmo dessa nossa conversa. 9h32.